Pergunta da reverenda Regina Niura, de Florianópolis. A ansiedade é uma doença atual ou já tinha nos tempos bíblicos? Na verdade, a ansiedade sempre se fez presente na história humana, porque onde tem ser humano, tem ansiedade. Podemos fazer uma hipótese que os tempos de hoje, por termos vários estímulos visuais, estímulos auditivos, tanta coisa acontecendo ao nosso redor, que nos deixa muito ansiosos, e pode ser que seja muito mais do que na época bíblica. Mas lá também tínhamos muita ansiedade. O texto de Filipenses 4,6, quando diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, ou não andeis inquietos, sugere muito isso, que naquela época bíblica havia sim um ser humano muito ansioso. Você imagina um ser humano lidando com o cativeiro, com a escravidão, com a perseguição religiosa, e não só com essa questão, mas com as questões ligadas a dificuldades econômicas, família, muita ansiedade também na época bíblica. O próprio texto de João 14 que diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Então são evidências de um ser humano que naquela época do primeiro século era um ser humano muito ansioso. E não só no primeiro século, mas o ser humano também do Antigo Testamento. É só lembrarmos o povo de Israel naquelas impaciências e ansiedades de, em vez de esperar em Deus a direção certa para a vida, procuravam fazer tudo com as próprias mãos. O fato da história do bezerro de ouro, por exemplo, mostra muito isso. Enquanto Moisés estava na montanha falando com Deus, o povo não conseguiu esperar. E uma marca da ansiedade é essa, a precipitação, o não saber esperar, o não saber aguardar o que deve ser feito, e por isso a precipitação que gera uma destruição, como é o caso do texto do bezerro de ouro. Sendo assim, a palavra de Deus mostra em vários textos, um ser humano procurando caminhar com as próprias pernas, um ser humano muito rebelde à direção de Deus, e muitas coisas contribuem nessa rebeldia. E uma delas é a ansiedade, ou seja, o ser humano querendo realmente dar um jeitinho, querendo antecipar as coisas, querendo realmente pular o processo. Isso é muito comum na ansiedade, não só da época da Bíblia, mas nos tempos de hoje. Então, sendo assim, a ansiedade realmente já era uma doença dos tempos da Bíblia.